Nós derrotamos o bolsonarismo, isso é um crime, porque o juiz tem que ser imparcial, e ele confessou agora, nós convocamos a interferência internacional na nossa eleição. Então era para o país parar, mas o Brasil está anestesiado, não sei o que está acontecendo. Eu só posso torcer para que esses dias de andança pelos Estados Unidos, essas andanças vão acabar. Se Deus quiser, se os Estados Unidos sancionarem alguns ministros do Supremo, essa palhaçada vai acabar. Tem filho dele que trabalha aqui em Miami, tem apartamento que eu não sei se foi vendido ou não em Key Biscayne, mas essas brincadeiras vão acabar, Barroso. Então, com os dias contados, se Deus quiser. E Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata, é isso mesmo. Preocupações em torno da saúde de Joe Biden ganharam novos contornos nesse domingo. Um comunicado oficial divulgado pela equipe dele revelou que o ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta uma forma agressiva de câncer de próstata, com metástase óssea, ou seja, a doença já se espalhou pelos ossos. De acordo com a declaração do gabinete pessoal, Biden foi submetido a exames depois de apresentar sintomas urinários mais intensos, o que o levou à detecção de um nódulo na próstata. Os exames realizados na última sexta confirmaram o diagnóstico de câncer, além da disseminação de células doentes nos ossos. O informe oficial também destacou que, apesar da gravidade da condição, o tumor é sensível a hormônios. Tal fator, de acordo com a equipe, possibilita perspectivas de tratamento eficaz. Governo Lula restringe acesso a 16 milhões de documentos sobre gastos públicos. É isso mesmo. O governo do presidente Lula retirou do ar 16 milhões de documentos públicos que estavam disponíveis na plataforma TransfereGov. Os arquivos tratam de acordos firmados com os estados e municípios e ONGs, alguns deles abastecidos com emendas parlamentares. Entre os documentos restringidos há termos de convênio, pareceres, subcontratos, planos de obra, croquis, certidões, estatutos, recibos e notas fiscais. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, a retirada ocorreu porque esses documentos contêm dados pessoais como CPF, endereços de e-mails, que precisam ser tarjados. A alegação do governo é de que a medida visa atender à Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD. A decisão do Ministério da Gestão dificulta saber como 600 bilhões de reais em recursos federais estão sendo usados. Então, informações da plataforma TransfereGov, é uma ferramenta que reúne dados sobre os gastos, foram ocultadas, decretaram sigilo. Então, já não é mais possível consultar, por exemplo, quais empresas foram contratadas em cada convênio. Consta, e a gente vai lembrar de que na época da campanha eleitoral, o Lula disse que Bolsonaro colocava tudo em sigilo e que o governo dele teria transparência. E aí o que fez o Lula? Primeiro dia, botou em sigilo os gastos com a festa de posse dele. Foi a primeira medida dele para ocultar alguma coisa e agora tomou corpo, agora vai ficar tudo em segredo. Se a gente for fazer uma lista aqui dos sigilos, Silvio, que tem memória incrível, vai lembrar aí de 10, 15, 20 jatinhos da FAB, por exemplo. Cadê as informações? Também não tem. Até a Janja, né? É isso. Olha, Lacombe, eu fico pensando assim, né? O sujeito que acreditou no Lula, para a gente chamar de estelionato eleitoral, eu acho que esse sujeito ele merece até se ferrar. O problema é que ele afunda o país todo junto, né? De novo, eu vou fazer aquela mesma analogia que eu já fiz. O sujeito é alcoólatra, já deu todos os sinais de ser bebum e tudo, e você recoloca ele no comando do bar. E depois você fica chocado que começa a faltar bebida, que começa a sumir bebida. Então, de novo, né? O Lula não é reincidente, ele nunca deixou de ser esse sujeito que fica bajulando ditadores, que usa o Estado hipertrofiado para alimentar a sua quadrilha e os seus comparsas. Não tem um projeto de nação, tem um projeto de poder, totalitário, aliás, né? E isso sim é orçamento secreto, né? Durante a campanha também, a mídia forçava a mão para chamar de orçamento secreto. O que o Bolsonaro estava tentando fazer no governo dele era delegar mais autonomia ao Congresso. E ele era chamado ali de liderar um orçamento secreto pior do que o mensalão. Agora o Lula faz isso com vários outros gastos, inclusive as emendas parlamentares, e a imprensa,
acha de alguma forma normal, né? Então, de novo, eu não consigo achar que nós estamos diante de um estelionato eleitoral. Eu acho que nós estamos diante de muita gente hipócrita e sonsa que fingiu acreditar no Lula democrata e transparente. Ele nunca foi isso. Basta olhar os governos dele anteriores. Então, é muito triste ver o que está acontecendo com o Brasil, porque aqueles que denunciavam que o ladrão queria voltar à cena do crime foram aqueles que deram a mão ao ladrão e subiram junto à rampa. E hoje um deles é vice. Então, é lamentável o que aconteceu com o Brasil, porque esse foi o verdadeiro golpe que foi dado. Então, quando eu leio o editorial do Estadão, por exemplo, falando que foi o dia da infâmia, o Lula ao lado de ditadores e tudo, eu fico com raiva do Estadão, não do Lula. O Lula bajula ditadores há 40 anos. Ele não mudou. Agora, o Estadão é um jornal tucano hipócrita, que ajudou o ladrão a voltar à cena do crime, para bajular ditadores, para jogar o Brasil no eixo do mal, porque fingia que o Lula era um democrata. Então, de novo, né, a minha revolta se volta contra esses que foram cúmplices do golpe que foi dado pelo consórcio PT-STF. Todos esses que fingiram acreditar, como a Globo, por exemplo, nesses debates, que o Lula não devia nada à justiça e que era alguém que estava apontando o dedo para coisas prometedoras do governo Bolsonaro. Um governo que ficou 4 anos sem escândalo de corrupção. Tiveram que inventar leite moça para militar, vacina que não foi comprada, inventaram. Até importunar a baleia, inventaram. Então, de novo, quem da elite não sabia o que estava fazendo? Quem? É isso que a gente tem que fazer. Chamar na chincha, cobrar do Armínio Fraga, da Helena Landau, do Pécio Arida, do Pedro Malan, do João Amoedo, desse pessoal todo que eu vou sempre lembrar do nome e sobrenome, aqui com vocês. Não, e Ana, fico pensando aqui, acho que foi domingo passado a gente falou disso, né? Ou retrasado, não me lembro agora, mas a gente teve o Ministério do Trabalho, do Luiz Marinho, ele aumentou em 5 vezes os repasses, né, para ONGs. E, por coincidência, a ONG que mais recebeu dinheiro do Ministério do Trabalho foi uma ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, do qual vem o Luiz Marinho. Então, você primeiro surge essa notícia, meu Deus, aumentou 5 vezes o repasse para ONGs, quase 200 milhões de reais. Aí, na semana seguinte, sigilo. Estranho, né? Não, e teve sigilo agora também a própria lista dos passageiros, da lista que foi para Roma, se eu não me engano, é isso, Silvio? Sigilo também, não pode falar quem usou o nosso dinheiro para viajar no avião presidencial. Então, agora, para mim, eu sigo na discussão sobre tudo isso, todas essas restrições, informações. Quem não gosta de investigação, quem não gosta de transparência, quem não gosta de CPI, CPMI, é porque tem o que esconder. É a mesma história do 8 de janeiro, com as imagens do Flávio Dino como ministro da Justiça. Mas se foi um golpe, se iam sair matando, degolando, sequestrando todo mundo, e aí iam implodir a República, onde estão as imagens do 8 de janeiro? Simples assim, é aquela analogia que você faz muito bem, Lacombe. Assaltaram a minha casa. No outro dia, a primeira coisa que você fez foi entregar todas as imagens dos circuitos das câmeras para a polícia. Então, é a mesma coisa. Esse governo não tem transparência e quando é chamado, como foi chamado agora, para prestar esclarecimentos sobre o que estão fazendo com o nosso dinheiro, inventam uma narrativa que está basicamente chamando a gente de idiota. Olha, eu vou inventar aqui uma narrativa tão absurda e eu vou continuar falando aqui no microfone aquela história, né, do Goebbels. Repetir uma mentira na esperança até que ela vire verdade. Esse governo não tem transparência, nunca teve. Agora, esse é o ponto fundamental que eu enfatizo junto com o Constantino.
Não foi por falta de aviso, porque o DNA petista é esse. É de roubar, é de meter a mão, é de corrupção. Ai, nossa, estamos surpresos com o quê? Todos nós falamos isso. Inclusive, teve muita gente que não gostava do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro porque disse: eu sei o que tem do outro lado. Não era Bolsonaro versus um outro, uma terceira via que nunca esteve no poder no Brasil. Era o Bolsonaro contra a volta à cena do crime, by Geraldo Alckmin. Então, sinceramente, o que fazer? Como ter esperança num país que você erra, você vota, tira um, alternância de poder. Os americanos adoram isso. Ah, não deu certo, acostumou no poder, troca, coloca o outro. Mas no caso do Brasil, não foi tirar um governo extremamente técnico para colocar uma terceira via. Vamos tentar isso aqui. Foi tirar um governo extremamente técnico, com alguns erros ali, até de primeiro mandato. O próprio Donald Trump teve erros de primeiro mandato, que agora estão sendo corrigidos, só agora, e colocar o quê? O bando de ladrão de novo, amigo de ditador, corrupto, chefe de quadrilha, e que nós somos proibidos, inclusive, de falar isso? Eu vou passar mais uma informação para o comentário do Silvio, né, porque o Partido Novo entrou com uma ação popular para contestar a nomeação iminente, já anunciada, né, mas não oficializada, do ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, do Wagner Carneiro, mais conhecido como Vaguinho, para o cargo de diretor-presidente da Portos Rio. O Vaguinho recebeu o convite do Lula para administrar a estatal responsável pelos portos públicos federais do estado do Rio de Janeiro. São portos importantes: Rio de Janeiro, Niterói, do Forno em Cabo Frio, Angra dos Reis, Itaguaí. E, segundo o Novo, a nomeação fere a lei das estatais, que proíbe a indicação de ex-dirigentes partidários a cargos em empresas públicas antes de uma quarentena de 36 meses. O ex-prefeito presidiu até a semana passada a direção estadual do Republicanos no Rio. E aí, mais um pouquinho sobre o Vaguinho, né, Silvia? A gente sabe que há uma suspeita grande de que ele é envolvido com milicianos da Baixada Fluminense, né? A gente se lembra muito bem disso. E eu ainda não consegui descobrir, como alguém que no seu currículo ocupou um cargo de vereador, deputado estadual, prefeito de Belford Roxo, que tipo de ligação ele tem com gestão, né, de portos, o que ele entende de logística portuária. Então, vamos de mal a pior. O que o Fufuca entende de esporte? Desculpa, Silvio, mas eu não podia deixar de não agarrar essa oportunidade. O que Fufuca entende de esporte? O que Haddad entende de economia? O que Nízia Trindade entendia de saúde? O que o Juscelino Filho entendia de comunicações? E aí a gente vai. Geraldo Alckmin, anestesiologista. Não entendi nada. Começou com 2, 3, 4, ninguém entende nada, ninguém é do ramo. Falamos de soberania nacional do caso do Lula, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Sobre soberania nacional relativa. Escrevi sobre isso para a Timeline, escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo. Em Nova York, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante evento do Grupo Lide, aquele do João Dória, que os Estados Unidos tiveram o que ele chamou de papel decisivo para evitar a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Mas não tem nada a ver com interferência no processo eleitoral do Brasil, claro que não. E o Luiz Roberto Barroso justificou pela segunda vez em menos de uma semana a atuação da Corte. E é por isso que no Brasil é muito mais difícil de traçar a fronteira entre o direito e política, e é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo.
Na verdade, a Constituição brasileira é que cuida de muitos temas e eles, em algum momento, terminam chegando ao Supremo. E o Barroso rebateu as alegações de que os poderes da República estariam em desarmonia. Pensamento único só existe em ditaduras. É natural que o Judiciário e o Supremo tenham algumas visões, que o Legislativo tenha outras e que o Executivo tenha outras. A característica da democracia não é o consenso. A característica da democracia é a absorção institucional da divergência. Bom, Consta, tem aí várias questões para você analisar. Uma cadê a soberania nacional? Quando alguém vai lá pedir aos Estados Unidos que façam alguma coisa, que hajam em relação a um processo eleitoral no Brasil. Tem essa historinha de que, aliás, esse papo com a Vera Magalhães, sua antiga companheira de Jovem Pan, Consta, ele diz na cara dela, ela muito sorridente, ela sorridente o tempo inteiro, ele diz: que história é essa de que o STF está gerando insegurança jurídica? E ela não é capaz de pegar uma lista que a gente aqui, em 30 segundos, a gente listaria aqui várias situações em que o STF contribuiu para essa insegurança jurídica, e ela não é capaz de citar uma e continua ali muito sorridente. Então tem várias questões para você analisar, Consta. Não é uma jornalista, é uma datilógrafa muito bem paga, né? Agora, não vamos falar de Vera Magalhães. O Barroso é reincidente. Ele confessou uma vez mais o crime. Ele confessou uma vez diante de um convescote de comunistas da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo, isso é um crime, porque o juiz tem que ser imparcial. E ele confessou agora: nós convocamos a interferência internacional na nossa eleição. Então era para o país parar, mas o Brasil está anestesiado, não sei o que está acontecendo, né? Ele mente, uma vez mais, devia estar incluído aí em algum inquérito, né? Porque dizer que o Brasil tem segurança jurídica, né? Até o Malan dizia, no Brasil até o passado é incerto. Eles retroagem sim com a lei várias vezes, criam leis, criam um crime de opinião que é vedado pela Constituição e por aí vai. Então é um fanfarrão. Barroso é um fanfarrão. Eu só posso torcer para que esses dias de andança pelos Estados Unidos, com o evento do, eu ia dizer lobista, Dória, mas não quero ser processado. Mas a atividade dele parece muito a de lobista, que nos Estados Unidos é legal. No Brasil, não. Mas parece muito, né? Essas andanças vão acabar. Se Deus quiser, se os Estados Unidos sancionarem alguns ministros do Supremo, essa palhaçada vai acabar. Tem filho dele que trabalha aqui em Miami, tem apartamento que eu não sei se foi vendido ou não em Key Biscayne, mas essas brincadeiras vão acabar, Barroso. Então, com os dias contados, se Deus quiser, né? O Davi Agape, jornalista sério, ele fez uma reportagem ainda agora, me mandou agora à noite, né? Exatamente sobre essas várias interferências. Porque tem a questão das ONGs, a USAID, né? Tem a questão da pressão direta de CIA, Pentágono, e por aí vai. Então, isso precisa ser estudado mais a fundo. E eu quero lembrar que o mestre Guzzo disse que no Brasil não tem mais lei, tem aquilo que o STF determina. E o insuspeito Sarney, tem alguém que representa o sistema, que é um dos monstros do pântano, como diria Paulo Guedes, é o José Sarney. O Sarney diz: não houve golpe em 8 de janeiro, e diz: houve um excesso de judicialização da política e de politização da justiça, o que é o óbvio, o lulante. Mas o Barroso já confessou esse crime também. Ele disse que o tribunal se tornou um tribunal político, o que é verdade. Então, o Barroso é reincidente demais para o meu gosto. Só que ele sai impune, porque o Brasil não é um país sério, é várzea. Ana, estou olhando aqui o material que você colocou no grupo, tinha me esquecido dessa do Barroso nos Estados Unidos, num evento sobre como se livrar de um presidente. Eu coloquei esses prints em um artigo na revista Oeste que eu escrevi exatamente sobre a USAID. E ali o artigo, o título é Follow the Money. E eu achei esse print, assim como uma outra declaração também no site do TSE, quando o Barroso era presidente do TSE, o Barroso tá bem pequenininho, mas depois vocês deem um print aí na tela e aproximem para vocês lerem o encontro do Barroso durante a presidência dele, né, do TSE, com a USAID,
né? Que coincidência isso em 2021. E aí, em 2022, vem a eleição, vem todo o esquema de censura contra todos nós. Depois, o perdeu o Mané não amola. Então, essa declaração do Barroso é gravíssima. Não é muito grave, não. É gravíssima. É gravíssima. É uma confissão absurda, né? Mais clara que isso, só a luz do dia, só os raios do sol. Agora, de novo, o que o Senado faz em relação a isso? Nada. Nós não temos um Senado independente que fale, olha, nós somos a ferramenta de freios e contrapesos da nossa Constituição quando há abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. O que nós vamos fazer a partir dessa declaração? Nada. São todos ali, estão todos com muito medo. Poucos senadores continuam falando de uma maneira enfática e corajosa. Não vou citar nomes aqui porque a gente acaba esquecendo alguém, mas nós precisamos pensar muito, muito em como vamos votar para o Senado em 2026. O Silvio fez uma lembrança numérica que, quando a gente coloca esse número na nossa cabeça, são 54 cadeiras. Nós vamos trocar 54 senadores. Em 10 anos, nós vamos trocar todos os senadores. Então, é muito importante que nós façamos entrevistas de trabalho com esses senadores. Eu vi aqui alguém no chat, deixa eu ver se eu puxo aqui, José Batista Almeida Rodrigues, dizendo assim, desculpa voltar aqui, mas é porque a gente falou do Senado. Perdoa, mas criticar o senador Cleitinho é criticar o povo. Gosto do 4x4, mas não é um jeito chique de falar que lhe faz honesto. Lacombe, o Cleitinho é nota 10, um dos melhores senadores do povo. José Batista não tem absolutamente nada a ver com o jeito que ele fala ou não. Eu sou de Minas. Imagina, eu passo uma semana com a minha mãe, já estou falando mineirês, caipirês. Não é nada disso. Agora, uma sabatina como a do Flávio Dino, por exemplo, que é colocar um comunista na Suprema Corte do Brasil, não dá para você não fazer uma entrevista ali pesada em cima daquele nome. Você ficar falando da rua, do seu bairro, de IPTU, do problema do imposto. Você está ali para colocar contra a parede um comunista que vai entrar na Suprema Corte. Não tem nada a ver com como fala, como não fala. Nós precisamos entender isso. Não pode criticar, tem que criticar sim, porque quando o nome do deputado Hugo Mota veio à tona, não pode falar mal do Hugo Mota e não pode falar bem do Marcel Van Hatten. Tá aí, olha aí. O deputado Hugo Mota, o que está fazendo com a pauta mais importante do momento hoje, que é a pauta da anistia e a soltura dos presos políticos, pessoas, idosos inocentes no Brasil. Temos que criticar, sim, com respeito, com educação, mas temos que colocar os candidatos da direita no eixo, sim. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.